Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. Atualmente o Brasil passa por uma crise ética e política que compromete vários setores da economia, da sociedade e até da comunicação. A presidente Dilma Rousseff está no meio de um processo de impeachment que está na fase de aprovação pelo Senado. Para entender mais sobre o processo político e a fase que estamos vivendo no país, estamos recebendo o professor de Sociologia da Universidade de Sorocaba, Dr. Olavo Furtado. Professor Dr. Olavo Furtado, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe no programa, a gente quer conhecer um pouco a trajetória do nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse da sua graduação, da sua pós-graduação, mestrado e doutorado. Bom, obrigado de novo por estar abrindo essa oportunidade, né? Eu gosto muito do seu programa, da equipe, né? A Uniso tem um canal fantástico que eu sempre elogio, que é esse aqui, né? Eu me graduei, na realidade fiz 2 anos de engenharia, larguei, depois acabei fazendo ciências sociais, meio sem saber o que era, não é? Terminei minha graduação... Você fez onde? Eu fiz tudo na Unicamp. Eu terminei minha graduação em Ciências Sociais, acabei fazendo meu mestrado em Ciência Política e junto com o mestrado, meu pai era da Carteira de Comércio Exterior, antiga, CACEX, do Banco do Brasil, eu acabei gostando muito da área internacional, sempre gostei muito da área de negócios internacionais, relações internacionais. Acabei fazendo um MBA na área internacional e depois fiz meu doutorado estudando construção de equipes, né, team building, em 2 montadoras de caminhões e ônibus, que é a Daimler e a Scania. Então, acabei fazendo meu doutorado nessa área. Todas elas, uma sueca, que é a Scania, e a Daimler, que era a alemã. Que hoje é a antiga Mercedes, hoje acho que voltou a ser Mercedes. E o MBA acabei fazendo na área de negócios internacionais. Foi a única coisa que eu não fiz na Unicamp, eu fiz numa outra instituição. E a experiência na academia? Como professor, o senhor está há quanto tempo já? Puxa, estou desde 1995, ou seja, uma boa história aí, né? Eu sempre gostei muito de dar aula, sou fanático por aula, tenho outras atividades além da aula, mas eu sempre digo assim, que a aula para mim é meu trabalho, o restante é bico, é alguma coisa que eu faço como paralelo, que é natural isso, né? Professor, principalmente esse da área de negócio, acaba tendo algum outro tipo de consultoria, alguma coisa desse tipo. Então, para mim é muito importante, eu acho que é importante você ter o pé sempre nessas... A sala de aula é o centro de tudo, o aluno é o centro de tudo, mas você deve ter outras atividades para ver como é que é, né? Às vezes Aquela pergunta clássica que o aluno faz para a gente, né? Além de dar aula, o senhor trabalha também, então? Isso, aí a resposta clássica que eu dou, eu falo assim, não, eu não trabalho, eu só dou aula, entendeu? Porque eu acho que dar aula também é uma forma salutar de você trabalhar, né? Você está formando gente, acho que das profissões, eu acho que é uma que tem, não que as outras não tenham esse merecimento, mas formar gente é uma coisa muito interessante. O senhor está na Universidade de Sorocaba há quanto tempo? Olha, eu inteirei 15 anos e 4 meses. Eu acabei de ver isso aí, até porque eu estava dando uma atualizada no meu LinkedIn. São 15 anos e 4 meses da instituição. Ou seja, já estou dentro da cultura da Uniso. Agora, sempre o senhor teve uma característica de estar muito próximo do curso de Direito. Sim. E agora o senhor expandiu para outras áreas e é hoje um destaque, vamos dizer assim, porque a gente tem o retorno dos alunos, com os alunos do curso de Comunicação também. Sim. Eu acho importante, primeiro a questão do destaque, eu acho que é interessante a gente... Não existe o cara que se faz sozinho. Eu acho que você tem... Eu sempre digo que se a instituição ela te dá mecanismos para ser um bom profissional, eu acho que isso é 90% de caminho andado. Acho que o bom professor não é um mérito só pessoal. Claro que tem a questão da empatia, da didática, mas também é importante entender que as instituições de ensino elas têm que ter esse tipo de ecossistema, de fazer com que o que for bom você aflore e o que for ruim, porque ninguém é perfeito, você ajude a consertar. O corpo também de colegas, ou seja, essa interface que você tem com os amigos é fantástico. Né? Você veja, numa universidade com mais de 10 cursos, você tem, obviamente, uma interação muito grande. E aqui eu sou muito conhecido como professor de Sociologia, mais na área de propedêutica. Em outras instituições, eu tenho mais o pé na área de negócios, né? Porque eu acabei tendo uma formação muito eclética e isso me ajuda a transitar nos mais diferentes cursos. Aqui eu me lembro que eu comecei no curso de Comércio Exterior,
não é? Com até colegas que estão hoje lá, que acabaram me entrevistando. E aí eu migrei para o curso de Direito, não é? Na área de Sociologia e Sociologia Jurídica, e acabei meio que tendo uma identidade com o curso de Direito. Aí, num momento específico, que eu não me lembro qual é, especificamente, são 15 anos, eu acabei indo para as outras áreas, entendeu? Então, eu posso dizer assim que eu tenho o prazer de conhecer a Uniso nas mais diferentes áreas, o que é fantástico. Eu sempre digo, isso é muito importante para quem quiser um dia seguir a carreira docente, é que o professor, a diferença do professor do aluno, é que o professor sabe e aceita que ele nunca vai parar de estudar, o que ele vai diminuir é a velocidade, né, e as coisas, né, os assuntos que ele estuda, mas o professor nunca vai parar de estudar. E transitar nos mais diferentes cursos também é uma forma de eu aprender. Para mim é muito importante isso. Para aproveitar esse gancho, então, esse momento histórico em que o país está vivendo, com esse fato da presidente Dilma Rousseff estar passando por um processo de impeachment, é importante para o docente voltar a estudar ou estudar esse novo capítulo, porque nós já tivemos um processo de impeachment com o presidente Collor, tá? E isso há muitos anos e, consequentemente, hoje é um outro processo, o momento político é outro. As denúncias que levaram o presidente Collor àquele processo de impeachment e, consequentemente, a renúncia antes do processo ser efetivamente demonstrado de que ele teria que sair, é diferente desse momento. Isso faz com que o docente se preocupe, se prepare e essa história está sendo contada no dia a dia? Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, pelo próprio professor, né? Eu acho que nós, qualquer professor tem diante de si, não é? Quando ele está numa sala de aula ou quando ele vai num veículo de comunicação, etc., ele tem que saber que ele tem uma responsabilidade. Afinal de contas, ele não é qualquer formador de opinião, ele é um formador de opinião que praticamente todo mundo teve, né? Inclusive o próprio professor. E você tem, obviamente, você tem que olhar para o que está acontecendo com uma certa serenidade, porque as pessoas, principalmente os alunos, não é? Que é onde a gente tem o nosso métier, né? Ou seja, onde a gente transita, eles olham para você como uma referência. Então, assim, não estou dizendo que o professor não possa ter uma posição desta ou aquela, mas ele tem que ter a serenidade de analisar, porque às vezes, numa fase de transição, eu falo isso muito para os meus alunos, a confusão é tanta, né, e você pega esse jovem de 20, 25 anos que está dentro da sala de aula e às vezes ele quer uma referência que ele não está conseguindo enxergar fora da sala de aula. E aí o professor tem que ter a serenidade de, né, dentro das áreas correlatas, de passar para ele, olha, uma certa tranquilidade, de que o processo de transição é realmente um processo difícil, qualquer transição é difícil, e que você acaba tendo, obviamente, aí discursos que são completamente desconectados da realidade, né, algumas manifestações até agressivas, etc. Mas e aí vem uma segunda parte que eu acho que é importante, que não só essa questão do professor como referência, mas de mostrar que o final da história, independente do que for, não é um final bom. Porque uma mudança histórica, né, que tem lá como mote o combate à corrupção, e o que isso significa em termos políticos, sociais e econômicos, ou seja, esse tipo de processo é um processo extremamente salutar. Isso é como se eu falasse numa linguagem bem simples, que tudo isso que está acontecendo está fazendo muito bem ao Brasil e, consequentemente, às gerações de brasileiros que estão vindo aí. Eu acho que isso é uma visão que eu tenho muito forte, de que esse processo todo, independente do juízo de valor de A ou B ou C, é um processo extremamente positivo. A comparação com o que aconteceu, né, na época do Collor é uma comparação que deve ser feita com certo rigor. Não é? Você tem aí, obviamente, dois casos, né, um caso de um impeachment e um possível impeachment. Eu sempre brinco muito que a situação que você está hoje no país, você sempre tem que dizer o dia e a hora que você está falando alguma coisa. Pode ser que amanhã as coisas já tenham mudado. Então, assim, dentro desse processo todo que está indicando a saída da presidente, né, via Senado, ou até mesmo aí de uma possibilidade, que eu acredito que ainda é algo que está se discutindo, de uma eventual renúncia, ou seja, é um fato que a presidente, ficando ou não, ela perde
a sua força. Isso é muito perigoso para o país, não é? Porque você tem um governo que não governa. Apesar que também você deve tomar um certo cuidado, porque a política é uma coisa muito volátil, não é? Não se consolidando a saída, você obviamente vai ter um rearranjo de forças. Se consolidando a saída, você também vai ter um rearranjo de força, porque a política é uma coisa muito instável e muito fluida, né? Uma coisa muito líquida, né? Até gasosa, eu gostaria de dizer, acho que é melhor a metáfora, é muito mais com gás do que com líquido. Então você tem que tomar um certo cuidado com afirmativas aí, porque pode ser que no segundo seguinte mude, né? Então é uma coisa a se pensar. Agora, passando, não vamos entrar realmente no caso do impeachment, se é ou não culpado, ou deixa de Sim, ser claro. culpado, como é que o Senado, o Congresso votou, deixou de votar, aquelas personalidades todas que estão lá. Sim. Mas vamos tentar entender essa discussão, que vamos chamar aí mais de subjetiva, com relação a passagens de tempo. Então, nós tivemos uma situação com o presidente Collor, onde nós tínhamos uma autonomia dos veículos de comunicação para fazer toda a amostragem para o público. Inclusive com transmissão ao vivo, se criou o personagem Cara Pintada, tá, que foram às ruas, que pediram o fim daquele governo. Bom, hoje nós temos, e parecia ser uma unanimidade aquele momento político, onde não havia pró-governo, existia o contra-governo, ou seja, todo mundo era contra. Hoje nós temos uma outra situação, nós temos o grupo do pró-governo e o grupo do contra-governo. A gente tem um grupo colorido, que é os verdes e amarelos a favor, e o grupo do vermelho, que é contra o golpe, não tem golpe, mas é a favor do governo, enfim. E, consequentemente, nós temos um outro paradigma aí, que são as redes sociais. Professor, como é que o senhor analisa as redes sociais? E as redes sociais acabaram estimulando uma violência gigante, dantesca, entre os eventuais amigos do Facebook. Tá? Você era meu amigo do Facebook, onde a gente compartilhava abobrinha, bobagens, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, time de futebol, mas nenhuma paixão, nem por time de futebol, chegou a extremos como essa da rede social. Como é que o senhor analisa essa ferramenta nova que está aí, está servindo para colocar para fora uma angústia, quiçá, do povo? Olha, é uma excelente pergunta, essa que eu gosto muito de fazer essa conexão. Primeiro é importante entender uma coisa. O Brasil, né, é um país que se redemocratizou em 90, não é isso? Passou aí por um processo traumático, que é o primeiro impeachment aí do Collor, né, o impeachment do Collor. E, obviamente, você tem aí um processo que ainda não se concluiu em termos de maturidade política e democrática. Então, é natural que você tenha aí, não é? Sem desconsiderar esses símbolos, né? Verde, amarelo, vermelho, né? Que tipo de postura, coxinha, mortadela, ou seja, são só símbolos. É uma forma, para mim, às vezes nem muito simpática, nem muito educada, de referência, de comunicação. Então, acho que isso é algo que não é recomendável, mas também é algo superficial, não é uma coisa que nós temos que olhar com gravidade, claro que não. Mas não é também algo de se simplesmente deixar de levar em consideração. Por exemplo, quando você pega as mídias sociais, né, as redes sociais, e vê as manifestações que acontecem ali, eu acho assim, eu não sou um cara que faça a diferença, vejo uma diferença entre mundo presencial, não é, e mídias, né, tecnológicas, sociais. Eu acho que ali é um reflexo da sociedade. Só que ali, você deve saber disso melhor do que eu, porque é do ramo de comunicação, ali não tem edição, ali não tem aquela coisa do o que você vai ler ou não. É uma espécie assim, você próprio tem que cuidar do que você quer ler e correndo o risco ainda do algoritmo, que é o que está por trás desses sistemas, de te mandar algumas coisas que você não quer. E não estou falando só de publicidade. Então é uma coisa que você tem que ter ciência. As regras do jogo lá são essas. E o que eu sempre recomendo é assim, que esses atritos, né, como você falou brilhantemente, parecia uma coisa uníssono na época do Collor. E era mesmo. Hoje parece que a coisa está um pouco mais dividida. Você tem desde os extremos, né, a ultra-esquerda, a ultra-direita e uma discussão meio estranha aqui no centro, não é? Na verdade, são duas coisas que eu acho importantes. A voz diferenciada, seja ela qual for, deve existir. O conceito de democracia é esse. Você não tem... a democracia não é a ausência de conflitos. Você entendeu? É a solução de conflitos.
bem ou mal, se com esse ou aquele congresso, não gostei do que me representa, etc. Ou seja, isso é um processo de maturidade, como eu falei, que o Brasil ainda está, é gerúndio, né? Ele está num processo de amadurecimento. E isso, obviamente, um dia vai acontecer, mas sempre com os fluxos e os contrafluxos, né? Democracia e política não é uma coisa que é uma mudança, não é um virar de chave. Você vai, anda 4 passos para frente, vai 2 para trás, 5 para frente. O importante é ir para frente, acho que isso é. E eu acho que, sobre esse ponto de vista, as mídias sociais, elas têm um papel que é fundamental. Primeiro porque ela fala muito para esse jovem, o nativo tecnológico. E, ao mesmo tempo, você pode utilizar esses mecanismos para, até como professor, dizer, olha, você tem que ter dentro da sua timeline, dentro do seu hall de amigos virtuais, etc., ou seja, ou jornais que você segue, jornalistas que você tem que ter um ambiente muito diverso. Eu costumo brincar assim, se você não tem alguém lá na tua timeline que você não gosta, se você não tem alguém, você só tem gente que você gosta lá, o risco de você ouvir um discurso padrão é muito grande, você entendeu? Então, isso vale não só para os amigos, não é? Mas isso vale também para os veículos de comunicação que você segue, isso vale para as posições políticas divergentes que tem ali, você entendeu? E isso é muito rico, porque a informação hoje, ela chega para você de uma forma muito mais rápida, talvez não tão depurada quanto deveria, não estou falando obviamente de censura, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo assim, ela chega muito mais rápida, e você tem que criar um mecanismo, não é, de ter dentro daquele leque de opções, a vantagem é que você forma a sua opinião de uma forma bem mais rápida, mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado, porque como não tem mais essa... Você é o cara que tem que fazer a diversificar, né? Mostrar o que efetivamente é bom para ser lido e o que não é. Ou seja, é um trabalho que antes, né, eu brinco, não sei se está correto isso, não é minha área. Ou seja, quem tem... O editor agora é você mesmo, então você tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente se você ainda não tiver um nível de maturidade acadêmica, profissional, porque isso aí chega a quente no seu colo e você tem que resolver isso aí. Mas as discussões, elas deixam de ser saudáveis ou todas são saudáveis? Quando elas começam a partir, inclusive, para ofensas pessoais? Não, eu acho que você tem uma parte ali que não é saudável. A gente tem que entender uma coisa. Eu sempre falo assim, se você escreve algo que você jamais diria na frente de uma pessoa, não escreva. Se você quer entrar numa mídia social com uma figurinha que não te identifica lá, uma foto de um, sei lá, um ursinho de pelúcia que não te identifica, sei lá, para ficar trolando lá, isso não é óbvio que isso não é saudável. Eu acho que ali você tem um espaço para uma conversa que, obviamente, não vai ter uma profundidade, que é a forma, a oralidade é muito diferente, que é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Mas você tem que entender que aquilo lá também é um veículo de comunicação que tem muita coisa boa, você entendeu? Eu já tive a oportunidade de num dos meus comentários, né, de um dos meus posts, 2 colegas entrarem em debate lá, né? Uma coisa até meio ofensiva. E eu dificilmente... Você postou e outros... Eu postei, aí um aluno meu de um lugar começou a debater com um professor, colega meu, de lugares diferentes. Se você olhar sob esse ponto de vista, pessoas tão distantes, tendo a oportunidade de interagir, é uma coisa muito salutar. O problema é que quando começou as ofensas pessoais, eu nunca fiz isso, mas cheguei lá e falei, gente, eu não aguento mais apagar os comentários de você, que a questão já não é essa. Aí você apaga o post e fica mais fácil. Aí eu falo assim, eu falo assim, eu até pedi, né? Eu falei, olha, por favor, eu não estou apagando os comentários de você, porque está virando uma questão pessoal. E eu tenho a responsabilidade de pessoas que me leem, né? Alunos que me seguem, etc. Eu não gostaria que entrasse nesse tipo de coisa. E falei tudo isso em inbox, não é? E, obviamente, depois eles entenderam, claro que entenderam que a questão... Mas como eu falei, é um processo de aprendizado. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa mídia social, eu fiquei muito reticente, assim. Eu demorei para entrar porque eu queria entender. Afinal de contas, eu sou de uma geração onde essas coisas não existiam. Mas como veículo, sabendo que você está utilizando um veículo de comunicação, uma coisa... É fantástico, você tem acesso a coisas ali que são fantásticas. Eu sigo muitos jornais, né, com mais diferentes posições, até para me manter informado. Você consegue ficar informado num rolar de dedos. Ou seja, quando nós estaríamos... Íamos aguardar a próxima edição do Jornal Nacional. Pois é, você entendeu? Que é outra coisa interessante hoje.
Quando alguém, né, fala assim, a Globo tem um poder, etc. Claro que tem. Mas hoje você menor tem, pois é, você entendeu? Hoje, não sei quanto tempo faz que eu não assisto o Jornal Nacional, mas às vezes eu não tiro o pé da Globo News. Às vezes eu estou seguindo um jornalista excelente, Clóvis Rossi, né? Você tem o Noblar, você tem uma série de jornalistas aí que para mim não interessa onde eles estão em termos de emissora ou de jornal impresso. Ou seja, há uma mudança na área de comunicação que eu acho fantástica. Eu como consumidor, né? Não como especialista, eu acho que isso é uma coisa. E é óbvio que isso acaba se refletindo na área política. Você vê um jovem hoje de 20 anos com uma capacidade de não mesmo sem entrar no juízo de valor, de se está certo ou está errado, mas ele tem muito mais informação para tomar uma decisão do que há 20 anos atrás, o mesmo jornal. Agora, professor, acabando todo esse período, nós vamos ter ainda 2 times ou de repente a gente vai ter um time só chamado Brasil? Eu sou muito otimista. Eu acho que você, né, eu não gosto de falar divergência. Divergência acho que é uma palavra muito gritante. Mas o que está se construindo no Brasil é a possibilidade de posições diversas. Eu gosto muito dessa palavra diversidade. Ou seja, temas que você não discutia hoje estão sendo discutidos. É difícil, em termos políticos, falar se você vai ter um monolito, né, logo depois, ou se efetivamente você vai ter a riqueza do debate. Eu acredito que pelas instituições brasileiras já estarem num estágio de consolidação fantástico para quem tem uma democracia de 20 e poucos anos, não é? Ou seja, você vê, você não tem uma ameaça institucional, você não tem uma ruptura, você não tem o desenho aí de uma ditadura. Pode ser que você tenha uma posição mais ou menos conservadora, ou seja, essa é uma discussão de conteúdo, não discussão de estrutura, né? Eu acho que você está criando uma democracia muito importante, uma estrutura mais consolidada e o debate correr por ali, você entendeu? Eu acho que é uma coisa que você, por exemplo, você pega, por exemplo, o setor empresarial, né? Inclusive o presidente de uma rede de varejo muito grande, dizendo que agora você não tem mais um empresário que é simplesmente contemplativo. Ele está participando, ele está colocando as suas ideias, entendeu? E de forma não só com apoio, mas assim, colocando as suas opiniões, o setor empresarial, etc. Você tem lá os professores se manifestando, né, a família está falando, ou seja, você tem a igreja, ou seja, é um momento muito rico que eu acho e espero, claro, que não vá se perder no decorrer desse processo. Eu acredito que não, mas em política você sabe como é que é. Né? Professor, quem quiser bater um papo com o senhor, convidado para uma palestra ou de repente ver a sua rede social, como é que faz para localizá-lo? É muito fácil. É Olavo Furtado, estou no Facebook? No Facebook, no LinkedIn, até para conhecer, né, meu currículo, é uma coisa lá mais profissional. No Facebook é Olavo Furtado também. Nas duas tem foto, porque apesar do IBGE dizer que meu nome tem 0,01% de presença no Brasil, tem muito Olavo na rede social. E, obviamente, contato aqui com a Uniso, meu e-mail é olavo.furtado@prof.uniso.br. São os 2 meios aí. Ok. E, obviamente, estou aberto a todos, desculpa. Tá, nós vamos esperar, então, acabar essa efervescência política para trazer outra vez para uma outra análise, ou quem sabe um exercício de futurologia. Pode ser. Como é que será essa nova posição política do país. Pode ser, professor? Pode ser. Está difícil ser futurólogo hoje, mas podemos fazer isso sim. Sempre aproveitando, agradeço aqui a abertura que você sempre me dá, esses momentos são fantásticos, e a educação e simpatia aí das suas perguntas. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. No dia 28 de abril foi comemorado o Dia do Patrono, o patrono aqui da Universidade de Sorocaba e do Colégio Dom Aguirre, Dom José Carlos de Aguirre, o primeiro bispo da cidade. Estamos recebendo
o assessor especial da reitoria, professor Aldo Vanucci, o eterno reitor da Uniso, que tem uma obra que fala sobre Dom Aguirre, Vida e Obra, que é este livro, que nós vamos falar, obviamente, sobre ele. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, a gente também, durante o programa, já fala como você pode ter acesso a toda a história de Dom Aguirre, que, consequentemente, também é uma parte da história de Sorocaba, a história da igreja de Sorocaba. Professor Aldo, não dá para a gente começar o programa sem comentar que no bloco anterior nós tivemos a presença do professor Olavo Furtado fazendo uma análise da situação política no Brasil. E eu gostaria de saber do professor Aldo Vanucci, do filósofo Aldo Vanucci, do padre Aldo Vanucci, como é que o senhor avaliou, como é que o senhor está avaliando essa situação política do Brasil, como é que o senhor assistiu, acompanhou a votação no Congresso, como é que o senhor viu a manifestação de alguns deputados? Qual é a análise que o senhor faz, obviamente de forma um pouco mais sintética, desse momento que nós estamos vivendo? Inevitavelmente foi um momento importantíssimo para a história política do Brasil, e eu diria mais, muito importante para a educação política da nossa população. O que a gente sente é que a nossa democracia ainda tem muitos e muitos quilômetros para caminhar. Isso não nos envergonha, é a nossa história. Quando a gente pensa que em 1500 o Brasil começava politicamente ainda como uma reles colônia, outros países já estavam no auge. Já tinha havido Michelangelo, já tinha havido Dante Alighieri, já tinha havido Leonardo da Vinci, grandes filósofos, grandes construções arquitetônicas, catedrais, universidades, e nós estávamos querendo começar. Então a nossa história é muito curta em termos de tempo e, sobretudo, em termos culturais. E uma grande deficiência cultural é precisamente a educação cívica, ou melhor dizendo, a educação política. Não basta a gente saber o hino nacional, os nossos símbolos nacionais, a bandeira, não basta a gente ser alfabetizado, é preciso que a gente seja também alfabetizado politicamente. E esse drama histórico que nós estamos vivendo, de contestação de um governo que foi eleito legitimamente, mas há muitas e muitas pessoas de todos os níveis que acham que, apesar da legitimidade eleitoral, houve uma ilegitimidade adquirida no exercício do cargo. Isso acontece. Quantos de nós, professores, pais de família, ao longo do nosso trabalho, se a gente for sincero, numa autocrítica, a gente reconhece que errou aqui, errou ali, errou antes, errou depois, e era o chefe, e era o superior, e era professor, e era diretor, e era reitor. Isso é normal. A prática da autocrítica é uma das grandes garantias de uma legitimidade eleitoral. E pelo que está acontecendo no país hoje, é precisamente isso. Eu ponho de lado toda e qualquer contestação do mandato da dona Dilma, mas não abro mão de um adjetivo para ela: incompetente. Eu até faço uma comparação. Você imagina que uma cooperativa de táxi de Sorocaba queira contratar mais um motorista. Inegavelmente, essa cooperativa vai olhar se esse fulano é um motorista competente. Se não for competente, não adianta o motorista dizer eu tenho curso superior. A competência tem que ser tipicamente dirigida, cobrada na área em que a gente trabalha. No caso da dona Dilma, como presidente de uma grande e complicada nação,
e daí veio toda essa crise. Mas como eu sempre digo e repito, crise é coisa boa. Se eu não tivesse passado pela crise do parto da minha mãe, eu não existiria. O Brasil está numa crise terrível, mas é para a gente crescer politicamente. E aquele momento, aquele domingo, o domingo passado, 17 de abril, eu procurei acompanhar o máximo possível, foi uma canseira para todo o país, mas era necessário e foi necessário a gente aguentar aquele circo, né? Faltou seriedade, faltou objetividade, houve deputado falando que estava ali em homenagem ao neto que ia nascer. O que eu quero é ver o Brasil nascer. E houve, infelizmente, o que me machucou muito foi um deputado, muito conhecido pelo país, pelas suas posições, que chegou a votar em homenagem ao coronel Brilhante Ustra, que de brilhante não tem nada. Morreu fugindo sempre da justiça. Foi o deputado Bolsonaro, é isso? Foi. E ele teve o desplante de dizer o seu voto e dedicá-lo em homenagem a esse coronel, que foi o chefe da tortura, dos torturadores, no DOI-CODE em São Paulo, na Rua Tutóia, onde um dos torturados e mortos pela tortura foi meu sobrinho Alexandre Vanucchi Leme. Agora, como é que o senhor avaliou também nessa situação, esses ditos representantes do povo, quando também o deputado Jean Williams termina a sua manifestação de forma muito contundente e sai na gusparada com o deputado Bolsonaro? Aí a gente perde também a razão da discussão ética, da discussão com profundidade. Eu acho que o país não precisa e não pode ser resolvido na base do cuspe. Tem que ser resolvido na base do diálogo. A gente tem que considerar a nossa língua algo quase sagrado, quase sagrada. Por quê? Porque desde que a gente nasce é pela fala que a gente se distingue do simples animal. Quem abre mão e usa mal a fala, os lábios, a língua, todo o nosso aparelho respiratório e vocal está se subestimando, está se igualando aos simples animais. Então eu lamento tanto o Bolsonaro elogiando a tortura, como esse deputado que se valeu do cuspe para se afirmar a favor do governo atual. Professor Aldo, mas também convidamos o senhor aqui para falar antes de Dom de José Carlos de Aguirre, ele que foi o primeiro bispo de Sorocaba, consequentemente recebe aí o título de Dom, e foi responsável também pela trazer para a nossa cidade, preocupado que era da nossa cidade, o primeiro seminário da cidade. O seminário é a escola de formação de religiosos, de padres, e também aí, junto com o senhor, teve uma participação importante no curso de medicina, no curso de filosofia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória junto com Dom Aguirre, e mais ainda, o senhor recentemente desenvolveu outras pesquisas, como o senhor de praxe faz, e publicou o livro Dom Aguirre, Vida e Obra. Como é que foi a sua vida com a vida de Dom Aguirre? Quando que o senhor conhece Dom Aguirre? A minha vida, em grande parte, só se explica pela bênção, pela proteção, pela iluminação de Dom Aguirre. Basta dizer que dos 11 anos até os meus mestrados em Roma, tudo isso eu consegui fazer, realizar, com bolsa de estudos doadas por Dom Aguirre. É uma trajetória que eu devo a ele, e por isso, aliás, é que eu senti sempre um grande compromisso, uma obrigação de escrever a vida e contar a obra que ele fez.
o seminário, as faculdades, a arrumação da Igreja Católica em Sorocaba e região desde 1924, como o primeiro bispo, num tempo em que tudo era estrada de terra, num tempo em que ele precisava ir a certas cidades, a certos bairros, a cavalo, chegou a usar até barco para ir a outra região, num tempo em que a Diocese de Sorocaba era imensa, ia até a divisa com o Paraná. E ele veio para cá e, com 40 e poucos anos, e aqui viveu até os 93 anos. Claro que, com o andar dos tempos, ele precisou de auxiliar, depois de um coadjutor, depois de um administrador apostólico. São 3 títulos de bispo, cada um com mais responsabilidade. E os últimos 30 anos dele, de 66 até 73, foram já, diríamos, aposentado, mas presente em Sorocaba, andando. Ele gostava de andar, apesar da idade, tem até uma... Ele era muito simples e gostava de pequenas brincadeirinhas no falar. Quem ouvia, como vai, Dom Aguirre? Eu não vou, eu fico. O outro perguntava, com essa idade o senhor está andando? Quem não anda, desanda. Gostava de umas piadinhas, em certos ambientes onde ele estava mais à vontade, anedota de papagaio, anedota de bêbado, anedotas simples, dignas de qualquer ambiente. Ele gostava. Um homem que ia ao barbeiro e ficava ali esperando a hora dele, nada de passar, furar fila. Um homem que, muitos e muitos anos, lutou pela construção do seminário, mas lutou assim não só pedindo, fazendo sermão e mandando mensagem, indo também de pé, a pé, de carro às vezes, batendo em todas as portas como um pedinte para que aquela magnífica construção que está aí, uma das mais lindas de Sorocaba hoje, intocável, intocável. Avenida Eugênio Salerno, número 100. Certo. Então aí para você aqui que não conhece essa obra ou não sabia dessa parte da nossa história, é só você passar na Avenida Eugênio Salerno, número 100, ali é o prédio do seminário, onde a Uniso ainda tem uma base, onde funciona a Universidade da Terceira Idade da Uniso, e também funciona uma estrutura da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Anexo a essa toda a estrutura, também tem a base da Arquidiocese de Sorocaba, onde também é a sala onde trabalha o arcebispo atual, não é isso? Perfeito. Ele ia a todas as portas para conseguir verba para construir aquela magnífica estrutura que nos honra e nos alegra até hoje. Onde, aliás, eu estudei, entrei ali com 11 anos de idade, ali fui professor, ali também fui reitor no começo da Universidade de Sorocaba, um prédio magnífico, numa avenida barulhenta, mas quem está lá dentro não escuta nada do barulho de fora. Uma construção sólida, verdadeiramente sólida. Como é que foi para o senhor? Nós já tivemos esse assunto, essa pauta algumas vezes, mas como é que foi para o senhor, enquanto reitor da Uniso, sentar pela primeira vez na sua mesa de trabalho, naquele prédio? O senhor voltou no tempo, lembrou que eu estive em contato com o senhor, já teve a oportunidade de conversar com o senhor várias vezes nessa sala, do menino que entrou com 11 anos e perambulava por aqueles corredores, que assistia a aula, que ali dormiu. Como é que foi para o senhor, enquanto homem, enquanto reitor da Uniso? O senhor viajou em alguns momentos? Uma sensação voltou no espetacular, né? Nossa, muito bom. Eu, menino, calça curta. Até me lembro que chegou o momento, acho que no 2º ano, saiu uma lei interna, agora todo mundo calça comprida. Eu me revoltei tanto
que eu vim da minha casa, que era ali na Rua Padre Luiz, onde hoje é a Livraria Pedagógica, peguei na minha mala e pus calça curta e a calça comprida na mala. Aí vinha, como sempre vinha, a pé, para o primeiro dia do ano, tinha que ser de calça comprida, vinha a pé, ali na esquina da Arthur Gomes, com a 7 de setembro, onde começava a nossa área, a área do seminário, havia uma casa do caseiro, entrei lá, ali eu abri a mala, me troquei, aí eu entrei de calça comprida. É. E ali o senhor jogou bola e ali o senhor aprendeu muito? Ali eu joguei muita bola, eu gostava de jogar de half no começo. O que era o half? Médio volante. Médio volante. Depois ponta direita. Mas nunca fui craque, jogava mais ou menos, mas gostava, adorava. Quem era craque naquela época? Mauro Valini. Padre Mauro era um grande zagueiro. Múcholo era Múcholo. Goleiro, mas muito furão, muito furão. Mas eram os colegas daquela época ali. E ali, como é que surgiu, de repente, que a construção do prédio seminário é, obviamente, que é a necessidade da expansão da igreja. E como é que Dom Aguirre, ele começa a ter uma preocupação com a educação também na cidade? Como é que ele percebe que a cidade não poderia ficar dependendo de outras cidades para que o jovem que terminava o ensino médio fosse buscar o ensino superior fora? Ele teve um grande padre, né, dentro do clero da época, que foi meu professor, amigo, o grande padre André Pieroni, que viu longe. Ele era muito mais à altura do outro tempo, que ainda não tinha chegado. Andava de moto, motocicleta, se falava naquele tempo, e não só andava de motocicleta, mas consertava a motocicleta de quem se atrapalhava na rua. E de batina. E de batina sempre. Fumante, né? Cigarro Fulgor no bolsão da família dele. Tenho muita história do Padre André. Tenho um sonho de ainda escrever a vida dele, se for possível. Mas Padre André sentia e percebeu na alma de Sorocaba daquele tempo, uma Sorocaba que tinha o quê? Em 1949, 48, 50 mil, 60 mil habitantes, que Sorocaba estava perdendo o pé para Campinas. Campinas já tinha faculdade. E ele via Sorocaba, como você lembrou, né? O pessoal acabava o colegial, ia para Curitiba, ia para São Paulo, ia para o Rio. Um que foi para Curitiba foi o prefeito de então, Gualberto Moreira. E os dois eram amigos. Aí o Padre André foi ao prefeito dizendo: eu queria construir, inaugurar, criar a Faculdade de Filosofia em Sorocaba. Queria seu apoio. Gualberto Moreira falou: eu apoio se você me apoiar antes da Faculdade de Medicina. Toparam e aí Gualberto era médico. Gualberto era médico. E aí começou a luta, mas antes o Padre André veio conversar com o Dom Aguirre. O que ele achava? Dom Aguirre abençoou a ideia plenamente, entrou nesse caminho, nessa missão inteiramente. E ele era alguém que abria portas, né? Pela atitude dele, pela simplicidade, pela aura de santidade que o cercava, não havia quem não o recebesse. Fosse outro prefeito, fosse a Câmara, fosse o governador do Estado, qualquer outra pessoa, qualquer órgão governamental apoiava. Era alguém que abria portas. Isso eu insisti muito com ele, até quando foi para criar a fundação, mantenedora do Colégio Dom Aguirre e da Uniso, eu achei que devia ser chamada Fundação Dom Aguirre. E ele estava vivo ainda. E ele estava vivo, em 1963. Fui à casa dele, com um livro de ata já, onde se criava essa fundação, com apoio do prefeito da época, Dr. Pitico, dos vereadores, e falei: olha, aqui está a ata. Quando ele leu Fundação Dom Aguirre, ele ficou meio parado. Falei: Dom Aguirre, tem que ser o seu nome. Mas por que meu nome? Porque o seu nome abre portas.
Aí ele assinou. Em algum momento a Faculdade de Medicina de Sorocaba, ela foi uma faculdade municipal ou ela já estava atrelada à igreja e já pertencia à PUC? Então, aí é que está o problema. Foi fundada como municipal, sem orçamento algum. E aí, uma luta que atravessou anos e anos, mas hoje, infelizmente, ela está muito bem ligada com a PUC, né? Com uma grande universidade católica do estado de São Paulo. E mais tarde, quando logo depois a luta foi pela Faculdade de Filosofia, aconteceu o mesmo, faculdade municipal, sem verba, e aí uma estrutura no ar. Quando o outro prefeito, então, pediu o apoio de Dom Aguirre para assumir a Faculdade de Filosofia, e ele, de novo, com grande visão, não será faculdade católica, não será propriedade da Igreja Católica, mas nós vamos administrá-la sem nenhuma política nessa administração e com total liberdade de administração. Aí a Faculdade de Filosofia foi criada e deu no que deu, né? UNISO, Universidade de Sorocaba hoje. E há um tempo a faculdade e a Universidade de Sorocaba nomeia, dá nome ao campus como campus Professor Aldo Vanucchi. Como é que foi também o senhor ter recebido isso? Será que como Dom Aguirre, surpreso e se questionou se era digno de tal honraria? Como é que o professor Aldo viu aquele momento em que foi chamado para uma reunião? Houve um dia em que de repente na minha sala estavam os 3 da reitoria, 3 amigos, 3 pessoas super competentes, o reitor Fernando Fiol, o pró-reitor acadêmico Zé Martins, o pró-reitor administrativo Rogério Profeta. De repente esse trio, que é a autoridade maior na Uniso, entra na minha sala, sentam-se, eu pensei comigo, é hoje, vou ser demitido, porque não é fácil demitir um funcionário coroa de tanto tempo, né? Aí eles pediram a palavra e chegaram a dizer isso, que resolveram colocar o meu nome como o nome da cidade universitária da Uniso. Eu falei, primeiro, mas eu não morri ainda. Segundo, eu falei, isso aí é uma coisa muito séria. A universidade, eu fui reitor, eu sei, não tem autoridade para esse gesto. Tem que consultar a mantenedora, a fundação. Não, nós já consultamos. Aí eu tive que aceitar e está aí, é na entrada da universidade o meu nome, que muita gente estranha, e eu preciso dizer que eu estou vivo ainda. E, segundo lugar, algo que, claro, me enobrece, me elogia, mas não me engana, né? Todos nós somos mortais, todos nós erramos muitas vezes na vida, todos nós estamos aqui peregrinando e cada dia a gente vai pagando uma continha para ver se chega lá. Professor Aldo, como é que o senhor avalia também quando o Dom Aguirre constrói o seminário e há uma expansão muito significativa na Igreja Católica, que para cá vieram jovens de todo o estado para estudar e se formarem, alguns padres, outros não, mas tiveram uma formação intelectual de alta qualidade naquela época, e hoje a gente vê a dificuldade até na formação de padres. Estive recentemente na missa, o padre comentou, o padre Paulo da São Paulo Apóstolo não frequento, que não iria ser ordenado, não há previsão de ordenação de nenhum padre neste ano. Quiçá no ano que vem um padre. Como é que o senhor avalia isso? Está faltando fé, está faltando coragem, está faltando aptidão? O que está faltando para que, como Dom Aguirre sonhou e formou muitos padres, hoje essa vida clerical? Realmente é uma questão muito séria, né? E eu prefiro ficar bem na linha do Papa Francisco, que no fundo é a linha pura e simples do próprio Evangelho. A gente vê no Cristo uma mensagem não pela quantidade, mas pela qualidade. E ele insiste que
ele é o pastor, e o pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas o conhecem. Ou seja, quem fala em pastor não fala em multidão. Fala num pequeno rebanho. Quantas ovelhas pode um pastor governar, controlar, apacentar? A igreja, então, eu acho que hoje ela perdeu a hegemonia. O que é hegemonia? É o poder assim global e quase único. Quem manda aqui sou eu. A igreja no Brasil teve essa situação até, eu diria, 1960, por aí. Era 90%, 95% católico no Brasil. Hoje deve estar aí por 60%, 65%. Tem gente que chora pitangas por causa disso. Eu não. Eu acho que é um processo de purificação, é um processo de verdade, é um processo de chamado à autêntica evangelização. Uma igreja cheia, repleta, não significa um evangelho plenamente vivo. É preciso que a gente tenha essa consciência humilde de seguir a voz do Cristo Nosso Senhor. É verdade que o evangelho fala, ide e pregai a todas as pessoas, mas, e evangelizar é norma fundamental. A gente não exclui ninguém e a gente não, também ao mesmo tempo, não acha que tem que pegar todos de qualquer jeito. Tem que anunciar o evangelho, mas a semente cai em todo tipo de terreno. Pedra, terra boa, pedra má, muito espinheiro, muita acolhida, e é nessa visão evangélica que a gente desejaria que a juventude de hoje, que tem tanta capacidade criadora e criativa, se sentisse chamada. Eu acho que um jovem, se ele conseguir receber essa semente do Evangelho, do Cristo dizendo para ele, venha e siga-me, é um caminho. Não há por que você só pensar em ser advogado, engenheiro, médico, professor, porque não existe no seu mundo interior essa perspectiva, nem que seja para excluir, mas não exclua antes de pensar, a priori, na base de preconceito. Pense numa possibilidade dessa. Se você quer ser professor, você quer lidar com gente. Se você quer ser médico, você quer lidar com gente. Se você quer ser engenheiro, você vai ter que lidar com gente, com peão, com técnico, com mestre, contramestre. Não há profissão boa, real e fascinante que não seja porque lida com gente. Padre é para lidar com gente. Só que é uma lida muito especial, uma lida belíssima, que é ter a possibilidade de entrar na alma dessa pessoa, de fazer com que ela tenha uma visão muito mais que a visão terrena, a visão eterna também. Aí eu já vejo uma objeção contra o que eu estou dizendo. Posso falar? Lógico. Alguém vai perguntar, e por que você deixou o clero? Sim, o senhor largou a batina e casou. E por que o senhor se casou? É uma pergunta séria, mas eu não tenho nenhuma dificuldade para responder. Precisamente porque eu sempre pensei o que eu estou dizendo e chegou um momento na minha vida de padre em que eu estava sendo seguido e perseguido politicamente, foi até preso, perdendo o ar para viver tranquilamente. Chegou um momento em que, ao lado dessa crise política, havia também uma crise eclesial, ou seja, uma igreja que tinha tido o Concílio Vaticano II,
que abriu as janelas, as portas da igreja para um novo tempo de evangelização nessa linha que eu defendi agora, e pouco a pouco fui vendo que aquilo estava sendo esquecido. Uma igreja ainda muito preocupada com a hegemonia, uma igreja ainda muito preocupada com o poder, no clero muita preocupação de carreira. Se você for bem ajustado, bonzinho, bom trabalhador, você acaba bispo, cônego eu já era, monsenhor, bispo, você vai longe. Esse carreirismo estava muito assim, cheirando perto de mim, uma crise eclesial. E a terceira crise era o celibato. O celibato que eu via que não era bem cumprido, e eu procurava cumprir direitinho, e trabalhava com muita moça na faculdade de filosofia, a grande maioria. E eu via padre que tinha vida dupla e rezava a missa do mesmo jeito, com o mesmo prestígio perante o bispo. E aquilo então me punha essa pergunta, mas como? Por quê? Até quando? Até porque o celibato é uma norma de disciplina da igreja, não é uma lei divina, sacramentada, homologada pela Sagrada Escritura. Aí então acho que eu já respondi à objeção. Professor Aldo, o e-mail para que a gente possa conversar com o senhor, quem está nos acompanhando, queira convidá-lo para uma palestra, para falar de Dom Aguirre, falar da igreja, falar com essa sumidade que é o senhor, como é que faz? Eu escrevo todo sábado no Cruzeiro do Sul, na segunda página, e ali vem o meu nome e vem o e-mail também. Mas é aldo.vanuc@uniso.br. O problema é o Vanuc, que é com 2 N's e 2 C's. Ou se não, pode mandar um e-mail para uniso@uniso.br também. Também, claro. Mais fácil, né? Mais fácil ainda. Então tá bom, uniso@uniso.br. Você também já pode fazer contato direto com o professor Aldo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e a gente vai ter a oportunidade de tê-lo outras vezes aqui contando outras histórias. Se Deus quiser. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão para o nosso programa, entre na nossa página lá no Facebook. É só você curtir também Uniso Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. É só acessar Uniso Comunidade. Ou ainda mais, você entra na página da Uniso, uniso.br, você já tem o link lá para o canal do YouTube, onde você pode assistir os outros programas. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Até lá!